Oi, amor, e seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou guia e professora de desenho humano, e junto com a Gilandra a gente criou o projeto original, que é hoje esse canal que leva o desenho humano para milhares e milhares de pessoas. E aí, quero seguir aqui com a nossa série Desenho Humano na Prática, em que a gente traz uma celebridade famosa, alguém que a gente tem uma vida pública, que a gente conhece e tal, e alguns aspectos do desenho humano dessa pessoa para vocês irem aprendendo cada vez mais sobre os pontos. Eu acho que isso é uma forma super didática, super lúdica da gente aprender e também como essas pessoas elas estão mais expostas, elas estão na mídia, fica mais fácil da gente entender como que essas características se revelam na prática. Então vamos lá? E agora vamos falar do desenho humano do Harry Styles. Eu fiz um vídeo esses dias sobre ele no Instagram e achei muito legal os conselhos que ele recebeu, como é um perfil 5-1 e um ego aberto. Então vou começar por isso, porque talvez você tenha visto, né? O Harry, como vocês podem ver aqui, ele tem um perfil 5-1, então o sol dele tá na 19,5 e o sol inconsciente na 1,1. Então, 5-1, e ele tem esse ego aberto, então não tem nenhuma porta definida no ego dele. E aí, nesse vídeo que eu coloquei lá no Instagram, ele começa falando assim, que ele recebeu um conselho muito importante na carreira dele, que é o de não se basear no que as pessoas pensam dele. Então, mesmo que as pessoas falarem que ele é a melhor coisa do mundo, isso não é verdade, mas também se as pessoas falaram que ele é a pior coisa do mundo, isso também não é verdade. E para uma linha 5 isso é incrível, porque lembra, gente, que a 5 é a linha das projeções, é a linha do pedestal e do apedrejamento, né? Então, uma hora a gente ama essa pessoa, a gente projeta nela que ela é o herói, que ela é o salvador, que ela é o líder, mas se ela faz qualquer coisinha que eu não gosto, aí eu já vou para outra polaridade, eu já critico e eu já acho ruim. Então, para uma pessoa número 5 é muito importante saber, número 5 não, linha 5 é muito importante saber que quem ela é, o valor dela, como ela é boa, ou sabe quem ela é, não é o que as pessoas pensam dela. Seja isso a melhor coisa do mundo ou a pior coisa do mundo. Então a linha 5 ela precisa ter muito isso claro. Então foi um conselho maravilhoso, porque uma pessoa como ele, né, com a projeção que ele recebe, com a quantidade de pessoas que projetam nele, saber disso é incrível. Lembrando que não é um problema a projeção da linha 5, tá? Então, se você é novo aqui e acabou de chegar, vai assistir o vídeo do 5-1, ou a gente tem vários vídeos aqui sobre a linha 5. Existem projeções que podem ser boas para você. Você só precisa saber quais você se envolve ou quais não se envolve e não basear quem você é nessas projeções, tá? E também ele fala, ele continua na entrevista, que ele não faz música para provar algo para alguém, que ele aprendeu isso, né? Que ele não tá tentando provar nada, ele só tá criando, ele só tá fazendo o que ele ama. E esse ego aberto, é importante isso, porque quem tem um ego aberto pode ter muito essa necessidade de provar o seu valor e tentar impressionar as pessoas e se afastar de quem é, ou se sobrecarregar, ou se sacrificar, ou ficar doente, ou gastar o que tem e o que não tem tentando provar algo para alguém, tentando impressionar as pessoas. Então, isso é um conselho maravilhoso. Para quem tem ego indefinido também, né? Se você tem esse centro aqui em branco no seu desenho, saiba disso. Você não tem que ficar tentando provar o seu valor para as pessoas. Você tem valor porque você existe. Se você existe, seu coração tá batendo e você tá aqui hoje, você tem valor simplesmente por existir. O valor, ele é inerente à vida humana. Um bebê que acabou de nascer, ele não precisa fazer nada e mesmo assim ele já tem valor. A gente precisa se lembrar muito disso, senão a gente se perde muito tentando provar algo para alguém. E aí vamos falar então de outros pontos do desenho do Harry. Então, ele tem esses dois centros aqui definidos, então ele tem um raiz definido, ele tá aqui para ser quem acende o pavio, ele mesmo se pressiona, ele tem essa energia de, sabe, acender o pavio mesmo, de começar as coisas, essa pressão mesmo para começar as coisas. E ele tem o plexo solar definido também, então o centro das emoções, ele é uma pessoa emocional. E ele tem dois canais já aqui, ele tem o 1949 e ele tem o 4130. O 4130 é o canal dos sonhadores, da fantasia, das pessoas que muitas vezes assim ficam projetando um futuro melhor para o coletivo, imaginando coisas, tem uma intensidade muito grande na própria imaginação, então tem essa coisa mesmo de ser um sonhador. E o 1949 é um canal extremamente conectado com a própria tribo e com as necessidades da tribo. E é um canal que pode revolucionar as coisas que não concordam, né? Então ele tem uma capacidade de entender as necessidades da tribo dele, pode ter muita conexão com bichinhos, inclusive com mamíferos, animais e tal. E ele tem essa capacidade de revolucionar o que não está funcionando para atender as necessidades da tribo. Isso é o primeiro bloco de conexão que ele tem aqui embaixo.
Mas aí ele também tem esse terceiro bloco aqui. Então ele tem um sacral definido, ele é um gerador manifestante, né? E ele tem essa energia para criação, a vitalidade, a sexualidade, a fertilidade, o motorzinho que roda quando ele tá fazendo o que ele ama, o que ele gosta de fazer. Ele tem o sacral ligando diretamente na garganta, é isso que faz ele um gerador manifestante também, né? Então, ele tem o canal do carisma, ele tem a capacidade de ter muito poder se ele tá no momento presente, se ele tá conectado com quem ele é. E ele é uma pessoa que tem essa voz que comanda ser ouvida, que é mais independente, que tem força de ação, tem força de iniciar coisas nesse sentido, né? Tem que ser em resposta, porque ele é um gerador, mas ele tem essa capacidade de ir além, né? Ele tem essa força para ir além. E lembra que esse é o canal do carisma. Quando essas pessoas estão fazendo o que elas amam, elas são extremamente carismáticas, né? A gente ama elas, a gente quer ver elas, a gente quer entender o que elas estão fazendo. É um canal individual, então ele também tem essa porta um no sol, que eu vou falar já já, mas ele é uma pessoa muito original, muito autêntico, muito ele mesmo. Além disso, o sacral dele está direto no centro G, que é o centro da identidade, da direção futura, do para onde eu tô indo. Eu falei um pouco desse canal 214 no vídeo que eu fiz anteriormente sobre a Lana Del Rey, mas esse é o canal então do alquimista, da pessoa que tem uma capacidade de direcionar recursos, de multiplicar recursos, de ter muita prosperidade, se estiver alinhado, né, com quem ele realmente é. Pode ser para ele e para os outros, né, saber para onde está indo, direcionar as pessoas, saber receber, saber multiplicar, ter muita prosperidade mesmo, tá? São duas portas muito prósperas essas quando usado corretamente. E ele tem também esse centro G, né? Esse senso de eu, de quem ele é, tanto conectado com o sagrado dele, então essa vitalidade, esse motorzinho, né, para ser ele mesmo, mas também com a garganta. Então, além dele ter uma garganta motorizada, que é uma garganta poderosa, ele ainda tá muito conectado com o senso de eu. Quando ele fala muito dele, dos valores dele, de quem ele é. Então, esse canal 1/8 é um canal extremamente original, é um canal criativo, é um canal influenciador, são pessoas que são muito autênticas. Então, o 1 é extremamente original, autêntico, ele mesmo. Normalmente é aquela pessoa, sabe assim, o que você gosta hoje, eu gostava 10 anos atrás. Tem muito disso, assim, está todo mundo fazendo, eu não quero fazer mais, porque eu sou muito eu sou muito original. E o 8 é extremamente influenciador, né? Facilitador, convence as pessoas. Então, esse 1/8 são pessoas, tipo, influencers mesmo, sabe? Eu tenho uma amiga, é, acho que ela não vai estar ouvindo isso, mas se ela tiver, que ela saiba que ela me inspira muito, assim, mas ela nasceu numa cidade de 5 mil habitantes. Não, 10 sei lá, não sei, chama Neves Paulista, é uma cidade menor que a minha. E ela é a pessoa mais estilosa que eu conheço. Ela usa umas roupas, assim, maravilhosas, mas, assim, ninguém seguraria aquele look. E, sabe, numa cidade pequena, assim, ninguém seguraria, mas ela tem esse canal, e é o canal da pessoa que veio ser influenciadora mesmo, assim, é muito incrível, são muito originais, são muito autênticos, e tudo que eles fazem, todo mundo quer copiar, sabe? O Harry, ele tem esse canal. E ele tem também o 1333 que a Lana também tinha. Eu falei pra vocês, né? Que são pessoas que são excelentes ouvintes, que as pessoas compartilham histórias pra elas, elas guardam essas histórias. Mas são pessoas também que precisam viver experiências, sair, buscar experiências, depois eles precisam refletir sobre o que eles aprenderam e aí comunicar, falar para as pessoas, cantar para as pessoas. Então também vem muito desse lugar dos próprios aprendizados, das coisas que eles viveram e das coisas, das histórias que eles coletaram e eles compartilham isso e eles cantam sobre isso. E aí, então, o Harry ele tem dois blocos de definição, né? Tem uma definição aqui e outra definição aqui. Isso faz com que ele seja uma definição bipartida. Então, eu falei para vocês em outros vídeos da definição única, já falei de outras definições também. Eu lembro que eu falei para vocês que o Justin Bieber tem definição tripartida e o Harry tem bi. Então, o que acontece? É como se tivessem duas vozes dentro dele. Então, ele tem duas forças. Eu também sou bipartida e é normal mesmo, dá a sensação que são duas vozes diferentes e muitas vezes você precisa estar com mais pessoas para conectar tudo isso. Então, se ele encontra alguém, por exemplo, que tem qualquer um desses três canais aqui, é como se ele fosse capaz de conectar tudo isso e, de certa maneira, se entender um pouquinho melhor. Pessoas partidas, muitas vezes elas precisam do outro, precisam ou trabalhar com outras pessoas, ou ter amigos, ou ter um parceiro que ajude ela a se conectar. É um pouco diferente de, por exemplo, a Rihanna e a Lana Del Rey, que eu falei antes, que é a definição única, que ela meio que se basta sozinha. Aqui, normalmente, a gente precisa colaborar com outras pessoas até pra gente se entender um pouquinho melhor.
E aí, do que ele tem abertura? Então, já comecei falando do ego dele. Ele também tem um esplênico indefinido. Então, lembra que eu falei também da Lana Del Rey no esplênico indefinido? O que que acontece? Você absorve os medos de outras pessoas e você tem mais tendência a ter relações tóxicas, porque o teu instinto de sobrevivência não é algo muito natural. Você é mais influenciado pelo ambiente que você está nesse sentido. Ele tem também a cabeça completamente indefinida. Então, tanto a coroa quanto a ágina dele estão abertos, o que faz com que ele tenha vindo aqui na vida para ser uma pessoa mais mente aberta para mudar de ideia, muitas vezes para mudar de opiniões, para ser inspirado pelas pessoas ao redor deles. Pode ter muita pressão para tentar entender, pode ser influenciável mesmo nas opiniões, mas é isso que ele veio, para estar aberto para mudar sempre que possível. Já falei que ele tem o perfil 5-1, né? Então, o 5 é esse que recebe as projeções, mas que também universaliza o conhecimento, que fala com as massas, que impacta estranhos, né? Que tem essa força mesmo com pessoas que ele nem conhece. O 5 ele tem o mistério, o magnetismo, então a gente olha para uma linha 5 e a gente projeta, a gente espera, a gente cria expectativas. E já o lado um dele é um lado mais observador, pode ser estudioso, pode ser mais introvertido, pode querer entender mais a fundo as coisas, pode ser mais inseguro também. Esse lado um pode ter uma insegurança do desconhecido, mas o perfil 5-1, ele tem essa combinação, né, da capacidade de ir fundo num tema e universalizar esse conhecimento e trazer soluções práticas para muitas pessoas. E aí, isso era o que eu queria compartilhar sobre o desenho humano do Harry Styles hoje. Quero saber o que vocês acharam e quem vocês querem ver a seguir. Beijo!